Vamos lá, galera. Domingão, 22 de janeiro de 2023. Separamos 8 joguinhos para analisar para vocês. Um domingo recheado de jogos, mas 8 jogos com muito valor. Então tá aí, meu amigo Di. Como é que tá, Di? Tudo tranquilo? Fala, gurizada, tudo certo? Vamos para dentro, né? Domingão aí, recheado de jogos, como de costume, né? Final de semana aí a gente tem uma grade bem completa. Então trouxemos aí 8 jogos aí, como o Donetes falou. Então, cara, já chega aí deixando teu like, te inscrevendo no canal e ativando o sininho aí para ficar por dentro aí das nossas dicas diárias que a gente traz aí para vocês de análise pré-live, análise pro trade, tem palpites, dicas aí também. Então vamos começar já na segunda Liga de Portugal, Covilhã e Moreirense. Então é pela 17ª rodada, né? Não teve confronto nos últimos 3 anos. E aqui a gente vê, né? Covilhã aqui, nos últimos 10 jogos, tem 7 derrotas e 3 empates, né? E o Moreirense aqui vem numa race pouco mediana, né? Tem 5 vitórias, 2 derrotas e 3 empates. Moreirense a gente vê que é líder disparado aqui, 5 pontos do Farense, segundo colocado. Então é melhor mandante, melhor visitante. E o Covilhã aqui, último colocado da segunda liga. Então é o pior mandante e o segundo pior visitante, né? Então a gente vê aqui que jogando em casa, Covilhã tem 2 empates, 6 derrotas. Já o Moreirense aqui tem 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Vamos para mais dados aqui. O Covilhã não ganhou as últimas 10, concedeu em 9, over 1,5 em 9, under 3,5 em 8. Então o Moreirense marcou em 9, não perdeu em 8, concedeu em 8, over 1,5 em 8, ambas marcam sim em 8. A gente tem uma média aqui do Covilhã 2,69 por partida, Moreirense 3,25. Então, times aí bem interessantes para se trabalhar gols, né? Vamos para as odds aqui. A gente tem um Moreirense a 1,60 jogando fora de casa, Covilhã 5,6 jogando em casa. Então, no trade, venho buscar um back, a equipe do Moreirense no primeiro tempo. Então, tá 1,60 aqui. Vejo muito valor para se buscar aí no Moreirense aí no trade. Já minha entrada pré, vou pegar um handicap asiático, menos 0,75 a favor do Moreirense. Então, aqui, se a gente tiver uma vitória simples, por um gol de diferença, a nossa aposta é meia paga. E se tiver uma vitória por 2 ou mais gols de diferença, paga cheia, está pagando 1,75. Para mim tem muito valor. Meu palpite, meu placar é um 2-0 Moreirense. Perfeito. Tá a análise do Di pro nosso primeiro joguinho. Já vamos direto pro nosso segundo jogo, que vai ser aqui, ó, também da segunda Liga de Portugal, Tondela e Farense. A gente vê aqui a race das duas equipes. A gente vê a race do Tondela sem nenhuma vitória, né? 3 derrotas e 7 empates, né? Muitos empates na race. E aqui a race do Farense, uma race também mediana, assim, não tão boa, né? Mas aqui conseguiu 5 vitórias, 4 derrotas e o empate, né? A gente vê aqui a tabela de classificação. O Farense é o vice-líder, né? Aí a 5 pontos do Moreirense. Então aí tá nessa briga pelo acesso, né? Tá na uma vaga garantida aqui, né? Mas, cara, todo mundo quer subir sendo campeão, né? Então tem que fazer o seu dever e vencer os jogos aí, quando vai pegar uma equipe, principalmente um Tondela que vem numa fase horrível aí, vem no meio de tabela, não tá mais disputando nada aqui. Então, cara, tem que vencer para tentar ir colar aí no líder. E a gente vê também a race das duas equipes. A gente vê que o Tondela venceu apenas um jogo jogando em casa. Então, uma campanha bem ruim, né? Empata muito, né? O Tondela. E o Farense fora de casa e venceu 4, perdeu 2, né? Para a boa equipe do Porto aqui. E perdeu também para o líder Moreirense. E tem um empatezinho. Então, cara, vem fazendo uma boa campanha também fora de casa o Farense. Tá muito melhor no campeonato. Então, cara, para esse jogo, eu venho trabalhar aqui um lei a equipe do Tondela, né? A gente vê que tá sem liquidez aí no mercado, né? Um gap muito grande, mas aí por volta de 3,2 aí, esse leizinho. Cara, para mim tem muito valor buscar esse lei com uma equipe aí que não vence, né? Então a gente tem o empate ao nosso favor, né? O tempo a nosso favor. Então, para o trade, eu venho sim trabalhar esse lei aqui e eu vejo muito valor nesse lei.
Já minha entrada pré, eu vou pegar que o empate anula a favor do Farense aqui. Mod muito interessante, 1,72 pro vice colocado do campeonato e vai pegar aí o Tondela que não ganha de ninguém. Então a gente tem um empate aí para nos dar essa defesa, né? Então, caso dê empate aí, que a gente viu ali que o Tondela empata muito, né? No caso, deu um empatezinho, devolve nosso investimento. E o meu placar para esse jogo, 2-0 para a equipe do Farense. Tá aí, então 2-0 para o Farense, aí, muito valor nessa entrada aí, um DNB bem na cautelinha. Vamos agora para a Premier League, Manchester City e Wolverhampton. Então a gente vê aqui o confronto nos últimos 3 anos, né? Que a gente tem 5 vitórias do City, 2 do Wolverhampton, empate. Que a gente vê a race do City, né? Uma race com... se tratando de City, né? Não tão boa, né? Tem 6 vitórias apenas, né? 2 derrotas, 2 empates. Não, 1 empate e 3 derrotas, desculpa. Teve esse joguinho aqui com o Tottenham aqui que no primeiro tempo assustou, né? O Tottenham abriu 2-0, no segundo tempo o City passou o carro e fez 4-2. E o Wolverhampton aqui fazendo aquela sua campanha ali com 4 vitórias, 2 derrotas e 4 empates. City, querendo ou não, na briga, né? Tem um jogo a mais que o Arsenal e 5 pontos atrás. Então, querendo ou não, tá na briga, tá ali. Se o Arsenal começar a vacilar, o City pode encostar. E o Wolverhampton aqui lutando para escapar da linha da degola aqui, né? Da zona de rebaixamento. Então, o City em casa, muito bem, né? Muito bem mesmo. E o Wolverhampton aqui não tão, tem apenas uma vitória fora de casa, né? Me chama a atenção aqui do City, tirando esses 2 jogos aqui, o City marca sempre 2 ou mais gols, né? Então, muito frequência também sai o gol no primeiro tempo, que tem alguns jogos também do Wolverhampton que tomou o gol no primeiro tempo. Vamos para mais dados aqui. O City marcou em 9, over 1,9, Wolverhampton under 3,69. Então o City aqui tem uma média de 2,63 para 1 sofrido, dá uma média de 3,68. Wolverhampton 0,6 feitos para 1,42 sofridos, dá uma média de 2 gols por jogo. Então o City aqui 0,5 HT 74%, 1,5 84%. Vamos para as odds. City a 1,22, Wolverhampton a 15,5. Então não tem outra coisa aqui a se buscar, né? A não ser o back City aí. A partir de 1,20 aí a gente já começa a enxergar um pouco de valor. Então se der padrão aí, a gente tenta buscar esse back a equipe do City aí no primeiro tempo. Já minha entrada pré, como de costume aí, os jogos do City, as odds bem esmagada, né? A gente faz aqui o nosso criar aposta. Então aqui eu peguei, gurizada, um gol do City no primeiro tempo, 0,5 HT do City, over 1,5 gols do City no jogo, tá? E under 14,5 escanteios no jogo, então não pode sair 15 escanteios. Eu dei uma olhada ali, os últimos jogos aí das duas equipes, apenas um jogo teve 15 escanteios, de restante todos abaixo de 15. Tá pagando 1,65, odd é meio esmagada também, mas não tem muito o que fazer, né? Jogos do City aí a gente tem que cavucar aí para achar algum valor. Meu palpite, meu placar, um 4-0 City. Perfeito aí. Concordo aí com a análise desse jogo. Vamos ver se o City aí bota aí o trem no trilho novamente aí e volta a ser aquele City poderosíssimo. Vamos para o próximo jogo aí, para nossa próxima análise. O joguinho do Brescia contra o Frosinone pela Série B italiana. A gente vê aqui os últimos confrontos, né? Um confronto parelho, né? 2 vitórias para cada lado e 2 empates. Mas a gente vê aqui o momento das duas equipes são momentos distintos, né? O Brescia aí, na race aqui, apenas uma vitória, né? 4 derrotas e 5 empates. Time também que empata bastante. E já o Frosinone aqui, com 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Então, uma race bem interessante aqui do Frosinone. Não é à toa que é o líder do campeonato, né? Então, vai fazer uma campanha muito boa aqui na liderança. E já o Brescia aqui na 13ª colocação, tá até brigando aqui contra o rebaixamento, né? Tá aqui 3 pontos acima do primeiro time ali.
Então, cara, tem que tentar pontuar aí para tentar ficar longe dessa zona aí. E já o Frosinone nadando de braçada na liderança. A gente vê a race das duas equipes jogando em casa e o Frosinone jogando fora. A gente vê que o Brescia aqui não tem uma race tão boa em casa, né? Apesar de estar com 4 vitórias aqui, 4 empates também, 2 derrotas. Então, é um time que vence poucas partidas em casa. O Frosinone até venceu mais jogando fora de casa, né? E tem 4 derrotas e apenas um empatezinho. Para esse jogo no trade, cara, nos dão umas odds interessantes aqui. Então, para se trabalhar aqui, lei a equipe do Brescia, mesmo jogando em casa, é uma equipe bem mais fraca aí que o líder Frosinone, que vem fazendo uma campanha muito boa. Então, nesse jogo, pro trade, eu venho trabalhar aqui lei a equipe do Brescia, que para mim é o que tem valor aqui, e a gente também trabalha a favor do tempo, né? Trabalhando lei. Então, uma odd muito boa para se trabalhar. Já minha entrada pré-live, eu vou pegar aqui o empate anula para a equipe do Frosinone, apenas o líder do campeonato. Então, muito valor. A gente tem um empatezinho, caso, para nos defender, né? Caso de empate aí, devolve o valor investido. Então, pagando uma odd de 1,62. E o meu placar para esse jogo, 2-1 para a equipe do Frosinone. Tá aí, então, a análise do Nelis para o jogo do Frosinone, muito valor também, esse DNB. Vamos agora para o jogão do líder da Premier League, né? O líder aí, um postulante ao título também, né? Manchester United encaixou também na temporada e, querendo ou não, tá na briga pelo título também, né, Donelis? Tá. Nossa, encaixou muito bem aí. Para mim, são as duas melhores equipes do momento aí da Premier League, né? Tanto o Arsenal quanto o United vem em momentos excelentes. A gente vê aqui o confronto direto, né? O confronto bem parelho, né? O Arsenal com uma pequena vantagem aqui, uma vitória a mais, né? E aqui a race das duas equipes, né? Duas excelentes races. A gente vê que tem alguns amistosos aqui, né? Se a gente for tirar os amistosos do United aqui, ele não perdeu, né? Na race, e o Arsenal tem uma derrota aqui na Liga, que botou o time reserva aqui e acabou sendo eliminado, né? E outra derrota no amistoso. Então, duas equipes que têm muito bem. Não é à toa aí que o Arsenal é o líder e o United vem na terceira colocação, né? Começou a temporada oscilante ali, mas firmou os últimos jogos, vem muito bem, vem vencendo aí. Venceu o City, né? Então, cara, não é qualquer um que vai vencer o City. Então, aí conseguiu uma vitória muito boa. E se o United quiser sonhar ainda com um título, esse é o jogo, né? Esse é o jogo pro United aí. Então, eles vencendo aí, encostam no Arsenal, ficam apenas a 5 pontos, e aí vai botar fogo no campeonato, né? E daí o City vencendo em casa. Daí já cola, fica 2 pontos, aí o campeonato pega fogo de vez, cara, pega fogo de vez. Mas aqui, se o Arsenal ganha do United, aí o United já vai estar praticamente descartado da briga, né? Então, cara, é um jogo muito importante para a equipe do United aí. Vai ter que ir com tudo, não tem. Não vai ter. Não vai poder aceitar a derrota, né? Se estiver perdendo, aí vai ter que se jogar. E desde o início, que o empate também não é interessante para o United. Então ele é obrigado a buscar o gol nesse jogo. Então eu vejo um jogo muito movimentado, porque o Arsenal também não vai querer perder em casa, né? Nem empatar, né? Apesar do empate não ser tão ruim para o Arsenal, vai ser um jogo, cara, movimentado. Esse jogo a gente não pode perder. A gente vê aqui a race das duas equipes. O Arsenal em casa simplesmente aqui atropela todo mundo. Só teve um empate aqui contra o Newcastle, de resto, todas vitórias e vitórias boas, né? Com gols, jogos movimentados, né? Ambas marcam aqui batendo, só não bateu nesse aqui que tocou 5-0, nesse último que foi 0-0. E já o United aqui, muito bem, né? Também, uma campanha boa fora de casa, né? Com 5 vitórias, só perdeu essa aqui sem marcar gols, né, no caso, que as outras duas derrotas ele marcou gols, né? Em todos os jogos o United marcou gol fora de casa, menos nessa estreia aqui jogando fora de casa contra o Brentford. Então, cara, um jogo aí que eu vejo muito bom para se buscar gols nesse jogo. Eu acho que tá uma odd interessantíssima esse 2,5, já partindo de 1,75.
Então aqui com, cara, 10 minutinhos de jogo aí já vai estar batendo um 2 aqui. E, cara, eu venho sim buscar para esse jogo aqui gols. Então, o que eu vou trabalhar no trade vai ser tentar buscar esse 2,5. Porque, cara, match odds muito complicado, muito complicado. Eu até acho que tá um pouquinho esmagada essa odd do Arsenal aí. Poderia estar em uns 2,20, 2,30 aí. O pessoal não tá muito acreditando no United, sempre estão dando odd pro United aí. E, cara, eu não duvido aí que o United faça esse crime aí contra o Arsenal. Então, cara, para mim um jogo bem parelho, bem difícil. Então, por isso que eu vou ficar do lado dos gols aí, acredito sim nesse jogo movimentado. Cara, a minha entrada pré para essa partida, eu até pensei em pegar o 2,5, mas eu acho mais fácil bater se ambas marcam do que o 2,5. As duas equipes eu acho que estão num nível muito parecido, e então eu vou pegar esse ambas marcam a 1,62. Acho que tem tudo para entrar aí. Os últimos ambas marcas a gente pegou e entrou tudo. Então vamos nesse ambas marcas, meu placar para esse jogo 2-2. Tá aí, então, 2-2 para esse jogão, né? E como o Donelis falou aí, o United tem que vencer esse confronto, porque tem um jogo a mais que o Arsenal, né? Então, além de estar 8 pontos atrás, o United ainda tem um jogo a menos, então, um jogo a mais, quer dizer. Então, se perder, praticamente aí tá fora da briga, aí, então vai ter que procurar o gol o jogo todo. Beleza, gurizada? Vamos então agora para o líder da La Liga, né? Saímos do jogo do líder da Premier League, vamos para o líder da La Liga aí, o jogo do Barça e Getafe, né? Então a gente vê que confronto nos últimos 3 anos aí, 4 vitórias do Barça, uma do Getafe e um empate. A Race aqui, né? Nós temos 7 vitórias do Barça na Race e 3 empates. Já o Getafe aqui, apenas 2 vitórias na Race, 2 empates, 6 derrotas, né? Então, a gente vê que o Barcelona, líder, melhor mandante, melhor visitante, e o Getafe aqui, naquela briga aqui, né, para escapar também da zona de rebaixamento aqui. Então, não tá fácil a vida do Getafe esse ano. Vamos lá, gurizada. O Barça jogando em casa aqui, né, tem 6 vitórias, 2 empates. O Getafe aqui tem 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Dados desse jogo aqui, Barcelona marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 10, 0,5 HT nas últimas 7, over 1,5 em 8. Getafe marcou nas últimas 6, over 2,5 nas últimas 3, under 3,5 em 8. Então, o Barça tem uma média de 2 gols e meios por jogo, Getafe próximo a isso, né? 2,35. Vamos para as odds aqui. Barcelona 1,20, Getafe é 20. Então, é tentar buscar esse back aqui do Barcelona, né? 1,20 é uma odd baixíssima, mas não tem muito o que fazer. O Barcelona vem fazendo bons jogos aí, encaixou aí o time do Xavi, né? Então vem fazendo bons jogos, principalmente dentro de casa, né? Barcelona muito forte dentro de casa. E vamos para minha entrada pré aí. Vai ser um over mais de 3,5 cantos. Aqui tá pagando 1,98, gurizada. Então a gente deu uma olhadinha aqui nos últimos 10 jogos do Barcelona. Então, bateu 4 escanteios no mínimo em cada jogo. Teve jogo aí que bateu 10, né, Donelis? Teve jogo que bateu 10 no primeiro tempo. Então, Loucura. cara, muito valor aí. O Barcelona precisa somente de 4 escanteios no primeiro tempo e nos últimos 10 bateu esses 4. Então tá pagando 1,98, a gente vê muito valor. E essa é a minha entrada pré para o jogo de hoje, por conta das odds ser muito esmagada, né? E meu palpite, meu placar, um 4-0 Barça. Perfeito, tá aí a análise do Di. Então a gente deu uma olhada no histórico, e simplesmente todos os jogos da temporada ali da La Liga bateram, essa linha bateu, então, cara, uma linha com muito valor. Então quem assiste jogos do Barça jogando em casa, a gente sabe que o Barça começa amassando desde o início. Então vamos para o nosso próximo jogo aqui, Casa Pia e Gil Vicente pela Primeira Liga de Portugal. Então quem vai analisar esse jogo para nós é o Di, tá contigo, Di. Vamos lá, gurizada. Não teve confronto nos últimos 3 anos. Então, a race aqui das duas equipes, uma race parecida, né? Bem parecida. O Casa Pia aqui, 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Já o Gil Vicente aqui tem 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Então, o Casa Pia aqui, quinto colocado. Gil Vicente, 15º aqui,
lutando também para fugir da zona de rebaixamento, né? Então a gente vê que o Casa Pia em casa não chega a ser um excelente mandante, né? Mas perdeu aqui seus jogos aqui para primeira parte da tabela, né? Perdeu para o Benfica, Vizela e para o Chaves. Teve 2 empatezinhos aqui, né? E 3 vitórias. Já o Gil Vicente tem apenas uma vitória fora de casa, apenas para a fraca equipe aqui do Marítimo. De restante aqui tem 5 derrotas e um empate. Vamos para mais dados aqui. Casa Pia, under 3,5 nas últimas 10, over 0,5 HT em 9. Já o Gil Vicente marcou em 8, marcou no primeiro tempo em 8, over 0,5 HT nas últimas 10, under 3,5 nas últimas 6. Então a gente tem aqui um Casa Pia, um time um pouco mais under, né? Tem uma média de 1,75 por jogo. Já o Gil Vicente aqui uma média um pouquinho mais alta, 2,31. Então, dados aqui 0,5 HT não muito interessantes ao meu ver, né? Nem o over aqui também muito menos. Chama atenção de repente o under aqui, né? 88% do Casa Pia e 69 do Gil Vicente. Vamos para as odds aqui. Casa Pia 2,40, Gil Vicente 3,35. Então, para o trade, eu venho buscar um lay a equipe do Gil Vicente, né? Apesar que a gente viu ali que o Gil Vicente marca no primeiro tempo, mas ele também leva gol, né? Porque ele não marcou primeiro. Então, muito cuidado aí. A tendência dos jogos do Gil Vicente ser movimentado no primeiro tempo. O segundo tempo dá aquela morrida um pouco. Então, atenção aí para esse primeiro tempo aí. Se vai trabalhar no match odds, é a tendência de ser um primeiro tempo movimentado, né? Então, eu venho tentar buscar esse lay a equipe do Gil Vicente, está pagando aqui 3,35 a odd. Então, é uma margem boa aí para a gente se trabalhar esse lay. Já minha entrada pré, vamos pegar aqui um empate anula do Casa Pia, tá pagando 1,65. Então vai pegar uma equipe aí que fora de casa vem fazendo um péssimo campeonato. E meu palpite, meu placar, um 2-1 Casa Pia. Perfeito. Vamos para o nosso último joguinho, então. Bilbao contra Real Madrid pela La Liga. A gente vê aqui o histórico de confrontos. Real Madrid com uma bela vantagem aqui, né? Perdeu apenas 2 e venceu 6 e um empatezinho nos últimos 3 anos. E aqui a race das duas equipes, né? 2 races boas, né? A gente vê que o Madrid que também tem essa oscilada na race aqui, mas a gente for ver aqui, ele perdeu esse jogo, o Villarreal jogou muito bem. E aqui foram os jogos da Supercopa da Espanha, né? Que o Madrid não estava com aquela vontade toda, né? Quem assistiu viu aí que esse primeiro jogo contra o Valência não jogou nada aí, acabou passando nos pênaltis. E esse jogo contra o Barcelona, cara, tomou-lhe um rodeão. Poderia ter sido uns 8 aqui, né? Esse 3-1 foi bem mentiroso. Mas aqui daí já na Copa do Rei começou sonolento, né? Tomando 2-0, mas conseguiu uma bela virada de 3-2 contra a boa equipe do Villarreal. A gente vê aqui a tabela de classificação, que é o campeonato que o Madrid realmente quer, né? Claro que também quer a Champions, né? Mas o importante aqui é vencer aí a La Liga, ainda mais vendo que é o Barcelona que tá na liderança, né? Então não pode deixar o Barcelona vencer. Já deixou o Barcelona abrir 3 pontos. Então, cara, tem que vencer, tem que pontuar para passar aí o Barça na La Liga. Já o Bilbao aqui vem na oitava colocação, tá tentando aí chegar perto aqui das equipes, né? Tá bem perto ainda, a pontuação tá 2 pontos apenas atrás aqui do Atlético de Madrid. Então aí, pontuando aí, pode até ultrapassar aí, conseguir uma quarta colocação e já ficar aí na briga aí por uma vaga aí na Champions League, né? O que seria um feito para o Atlético de Bilbao. A gente vê a race das duas equipes, né? Duas races muito boas, né? Atlético de Bilbao em casa vem fazendo uma campanha excelente, né? Com 5 vitórias, 2 derrotas e 2 empates, né? Campanha muito boa em casa. Mas o Madrid fora de casa, uma campanha espetacular, com 7 vitórias e 2 derrotas apenas. Então, cara, aqui perdeu pro Raio aqui um clássico local ali, né? E essa derrota aqui pro Villarreal, o Villarreal jogou muito bem também. Então, sempre jogos duros. Então, acabou perdendo de 2-1 aí o Madrid. Mas, cara, para esse jogo aqui,
as odds que nos dão 2,56 para o Madrid e 3 para o Bilbao. Cara, eu vejo muito valor a gente trabalhar um lei equipe do Bilbao. E, cara, é o Real Madrid, meu. Não adianta. O Bilbao, apesar de estar jogando em casa aí, claro que ele vai tentar aí impor o seu jogo, até porque o Madrid joga mais de forma reativa, né? Mas, cara, contra-ataque aí do Madrid é muito bom, né? O Vinícius Júnior, no último jogo contra o Villarreal, jogou muito bem, né? Então, cara, funcionando aí o Vinícius Júnior, conseguindo pifar aí o Benzema, tem tudo aí pro Madrid vencer esse jogo aí, matar esse jogo no contra-ataque. Então, vejo muito valor, sim, trabalhar esse lei a equipe do Bilbao. Já a minha entrada pré, vai ser difícil aí, cara, pegar aí algum jogo aí do Madrid na La Liga, que não seja, claro, contra o Real Madrid. Pô, empate anula aí a 1,75, cara. Pô, muito valor aí contra o oitavo colocado. Então, cara, para mim o valor aqui tá do lado do Madrid. Então vou pegar esse empate anula. Tá 1,78 aqui, subiu então. Dá uma subidinha ainda, pô, mais valor ainda. E meu placar para esse jogo, 2-1 pro Madrid. Tá aí, então, 2-1 pro brabo, né? Real Madrid. Atlético Bilbao aí fazendo uma excelente campanha, mas não tem, né? É o brabo aí, o Madrid, maior time do mundo, né? Beleza, gurizada? Então, de análise é isso. 8 jogos aí para vocês. Vamos para nossa tripla. Vamos embora. Joguinho do Bilbao e Madrid, vamos pegar um dupla chance para a equipe do Madrid. O joguinho do Arsenal e United, vão pegar mais de 1,5 gols, né? Como a gente falou, que estamos um jogo movimentado. E Barcelona e Getafe vão pegar mais de 2,5 cantos para o Barcelona no primeiro tempo. Então aqui, cara, tripla roubada máquina essa aqui, hein? 2,51 a odd, Deus o livre, meu. Essa aí, 2,51 para um domingão aí, uma triplinha roubada a máquina aí, como disse o Dornelles, né? Beleza, gurizada? Então vamos para o nosso parceiro aqui, BetGreen, né? Aqui é aquela história, né? Pegamos 8 jogos, fizemos uma múltipla aqui e, cara, se tu não tirar um dinheiro de uma cervejinha e botar nessa múltipla aqui, tá maluco aí. Então, vamos pegar aqui o jogo do Covilhã e Moreirense. Pegamos Moreirense para vencer. Aqui no jogo do Manchester City, Wolverhampton, Manchester City para vencer. Barcelona e Getafe, Barcelona para vencer. Casa Piá e Gil Vicente, Casa Piá para vencer. Então, Tondela e Farense, Farense para vencer. Brescia e Frosinone, Frosinone para vencer. Atlético Bilbao e Real Madrid, Real Madrid para vencer. E aqui Arsenal e Manchester United, ambas as equipes marcam. Aqui deu uma odd, cara, de 93,96. Então, se tu pegar o valor aqui, ó, pegar um troco do pão ali, meter 10 pilinha que seja, já dá um retorno de 939, dá quase 1.000 pila aí, se tu meter 10 pila aí nessa múltipla dos guri. Então tá aí a nossa múltipla aí do estouro aí. Então quem quiser fazer essa múltipla, não tiver casa de aposta aí, mas quer meter a apostinha, vê na descrição aí, tem o nosso link do WhatsApp, entre em contato com os guri que a gente te explica tudo direitinho ali. Tá, pessoal? Por hoje foi isso aí, vários jogos, então 8 análises excelentes para vocês aí, muito valor. Então vamos manter essa sequência que tá maravilhosa aí, né? Quem tá nos acompanhando tá forrando. Então a nossa dica top do dia, cara, não podia ser outra. Barcelona over 13,5 cantos no primeiro tempo. Esquece, 1,98 mod de muito valor, bateu simplesmente em todos os jogos do Barcelona na La Liga. Então, cara, para não dizer na temporada, meu, o único jogo que não bateu essa linha foi contra o Bayern na Champions League. Nos outros jogos da Champions bateu, mas contra o Bayern não bateu, porque o Bayern é o bravo também. Era só contra o Bayern. Na La Liga bateu em todos, então esquece, cara. Esquece, esse aí vai ser a dica top. Por hoje é só.